Bom dia, Zé. E aí, meu cara, beleza? Pessoal, vamos lá então, olha só. Na aula passada, nós estávamos vendo sobre os cromossomos, né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui direitinho. Nós falamos um pouco sobre os cromossomos, sobre as heranças. Paramos aqui, né? Cromossomos e cariótipos, falamos sobre a questão da hereditariedade, e a partir dessa questão da hereditariedade, nós vimos aqui, tá? A herança que nós recebemos dos nossos pais e as células que nós temos, a partir das células que nós temos, que nós chamamos aí de células somáticas, onde você comporta tanto a herança materna quanto a herança paterna, tá? Lembrando que normalmente nós temos 46 cromossomos, existem algumas anomalias genéticas que alteram o número de cromossomos, aí você vai ter algumas síndromes, tá? Normais que acontecem no gênero humano, e muitas vezes essa síndrome ela é incentivada pelo envelhecimento. Então, nós vamos ver algumas síndromes nessa aula, e nós falamos também que o único local que nós temos a produção de células haploides no nosso corpo está relacionado ao ovário nas meninas e ao testículo no homem, onde você vai ter a divisão reducional, tá? Vamos rapidamente aqui, para a gente terminar e falar um pouquinho dessas anomalias cromossômicas. Muitas vezes nós temos problemas na divisão celular. E esses problemas eles se tornam mais intensos a partir do momento que o indivíduo está mais velho. É mais comum apresentar alterações cromossômicas em indivíduos após os 40. Por isso que tanto a mulher quanto o homem, após os 40, eles vão perdendo a viabilidade de seus gametas. Então, a chance da mulher engravidar após os 40 e ter um ovócito, que vulgarmente é chamado de ovo, com defeito, com anomalia cromossômica, é muito maior. Idem para o homem. A chance, por exemplo, um homem, uma idade até antes dos 40, a viabilidade gamética dele é cerca de 70% a 75% dos espermatozoides são bons, são viáveis, tá? Dos 250 a 400 milhões que ele produz a cada ejaculação de 3,5 ml, mais ou menos. Então, esses espermatozoides são viáveis. Então, a chance de você ter uma anomalia cromossômica é menor, tá? Agora, já no caso, depois dos 40 anos, aí você vai ter um processo já aqui invertido. Qual que seria esse processo invertido, Zé? Vou só desligar aqui. Qual que seria esse processo invertido? Bom, esse processo invertido aí, ó, é que diminui essa viabilidade. Só para você ter noção, o espermatozoide do homem, em termos de viabilidade, depois dos 40 anos, a viabilidade do espermatozoide do homem cai para cerca de 30%. Então, significa que quase 70% dos cromossomos dele, ou em torno de 70% dos cromossomos do homem, na verdade, ele vai apresentar algum tipo de anomalia cromossômica. Deixa eu desligar um negócio aqui. Vai apresentar algum tipo de anomalia cromossômica, tá? Então, a chance dele ter um bebezinho com um problema, com alteração cromossômica, é maior. Aí você fala assim, mas os dois precisam ser mais velhos, é? Não necessariamente. Você pode ter apenas um dos dois, um do casal mais velho. Ah, mas como assim, Zé? Ah, por exemplo, um cara de 45 anos casou-se com uma menina de 20 anos. Ele vai transferir para ela cromossomos defeituosos. Se ela engravidar, ela pode ter problema também com relação à alteração, tá? Cromossômica. E também, idem. Se uma mulher mais velha casar-se com um rapaz mais novo, não basta ele ter, tá, os espermatozoides viáveis, ela pode ter
defeitos, alterações numéricas nos cromossomos. Aí você pode ter o surgimento das síndromes, tá? E esses surgimentos aqui, ó, você vai ter aqui, a gente não vai entrar em muito detalhe, porque a gente vai estudar muito isso aqui no ensino médio, tá? Mas você vai ter probleminhas aqui, ó, na hora da separação. E esses probleminhas aqui, eles estão relacionados com a perda, que é a deleção, com a inversão, com a translocação, com a duplicação de parte dos cromossomos. Aí a pessoa começa a ter, então, tá, uma condição aqui anormal daquilo que se chama de normal, em se tratando do indivíduo que não tem, que não é portador de nenhuma anomalia, daqueles que fazem parte da maior parte das gestações, tá? Então, o que você vai ter aqui, ó? Aí você vai ter aquilo que nós chamamos aqui de anomalias. Eu vou citar uma, pelo menos, que vocês conhecem mais. Eu até não vou entrar muito na Klinefelter, não. Vou citar uma que vocês conhecem bem, tá? A gente vai estudar isso bastante, e não dá tempo, pelo tanto de aula que nós temos de biologia na semana. Nós temos uma aula para dar um caminhão de matérias, né? Pelo cronograma do SAS, tinha que ser pelo menos 2 aulas, mas tudo bem. Vamos seguindo aí. Olha só, nesse caso aqui, ó, você vai ter aqui as trissomias. Ah, Zé, então o que é a trissomia? O indivíduo ele apresenta um cromossomo a mais, tem um ganho de um cromossomo. Ô Zé, então, me fala sobre uma trissomia que eu conheço. É a trissomia 21. Por que chama trissomia 21? Lembra que eu falei para vocês que nós temos 23 cromossomos, herdados de cada lado? Um desses cromossomos é o sexual, então fica 22 autossômicos. E um desses autossômicos, tá? Cada um desses autossômicos é responsável por uma série de características do nosso corpo. E nesse caso, o indivíduo ele pode ter um problema, uma alteração numérica, exatamente no cromossomo 21. Ah, então, Zé, o que é essa trissomia no cromossomo 21? É a famosa síndrome de Down, tá? Todo mundo conhece aí, todo mundo conhece pessoas na sociedade que têm problema com relação a essa síndrome de Down. Então, normalmente ele apresenta um cromossomo a mais, né, Zé, nas trissomias. Sim, ele vai apresentar esse cromossomo a mais. Aí, você vai falar para mim assim, mas, Zé, e como é que essa pessoa é? Então, assim, eu acho uma coisa fantástica, um detalhe, que você tem até, né, uma pessoa com síndrome de Down. Uma pessoa que tem 46 cromossomos, diferente da pessoa que tem síndrome de Down, que vai ter 47, só para você ter noção, a capacidade intelectual dele, que a gente chama de coeficiente de inteligência, QI, uma pessoa que tem 46 cromossomos, se ela não tiver nenhum distúrbio, etc., tal, o QI dela parte normalmente de 90, tá? Podendo chegar até 200 ou mais. Então, à medida que o QI vai aumentando, você aumenta o coeficiente intelectual e a capacidade, tá, de armazenar informações. Agora, só para você ter uma noção, uma pessoa com síndrome de Down, ela nasce com uma deficiência intelectual, uma dificuldade na capacidade de aprendizado, tá? Que é natural da pessoa, mas é natural a partir da herança cromossômica, da deficiência ou do problema cromossômico que ela desenvolveu, certo? Então, só para você ter uma noção, se uma pessoa com 46 cromossomos apresenta QI a partir de 90, 95, uma pessoa com síndrome de Down, que já tem um cromossomo a mais, 47, o QI dela, muitas vezes, ele fica restrito a 27. Você entende? De 27 a 30. Então, presta atenção, né? É lógico que a pessoa tem uma deficiência muito forte no aspecto intelectual, mas essas pessoas, quando elas conseguem, e muitas vezes elas fazem muito bem, através do esforço, elas conseguem até falar, tem dificuldade na fala, mas elas conseguem aprender a falar, até falam bem, alguns, tá? Elas tocam música, elas conseguem desenvolver outros sentidos de uma forma espetacular. Portanto, quando você vê uma pessoa com síndrome de Down e essa pessoa ela tem capacidade de fazer, tá, ou de realizar certas situações que nem mesmo pessoas com QI normal fazem, isso é algo fantástico. É algo fantástico. Porque você está comparando uma pessoa com um coeficiente de inteligência muito inferior em relação às pessoas tidas como pessoas com 46 cromossomos, tá? Então, assim, qualquer aquisição nessa situação é um negócio fantástico. E aqui tem a síndrome de Turner também.
Só que isso aqui ocorre mais em mulheres, porque está relacionado, tá, à ausência do cromossomo X. Então, essa pessoa já tem um outro problema. Essa pessoa ela nasce com cromossomo a menos, a menina que tem a síndrome de Turner, tá? E se ela nasce com cromossomo a menos, ela não é XX, é X0. E tem ovários ó, não funcionais, baixa estatura e pescoço curto. Então, é uma síndrome também que a menina pode desenvolver, certo? E tem também essa aqui que eu falei para vocês, ó, que é a Klinefelter. Isso aqui acontece em homens, entende? Por quê, Zé? Porque ela tem a presença de um cromossomo X extra. Então, o homem era para ser XY, então essa aqui ele é XXY, tá? Então, aí você vai ter esse problema aí, tá? De anemoiploidia, que a gente chama, que são deficiências cromossômicas. Aí você fala assim, Zé, mas você falou que essas pessoas, elas apresentam essa deficiência quando os casais, um deles é mais velho. Normalmente, sim. Mas não quer dizer que sempre você vai ter essa condição. Presta atenção nisso, tá? Normalmente, sim. Agora, nem sempre você vai ter essa situação de casais velhos, um dos casais ser velho ou os dois serem mais velhos. Se os dois forem acima dos 40, a chance ainda é maior. Mas não quer dizer que pessoas acima dos 40 não tenham filhos também com 46 cromossomos, sem nenhum problema. E não quer dizer também que pessoas jovens não podem ter filhos com esse tipo de síndrome. Pode ter também, sim, tá? A gente está só colocando a questão da viabilidade do gameta nas pessoas. Então, assim, por isso que muitas mulheres que resolvem engravidar mais tarde, o que elas fazem? Elas retiram o óvulo, quando ainda estão lá por volta dos 35 anos, que é a idade mais ideal para gestação, até lá para os 30, até 38 dá, né? Mas mais ideal que ficar nessa faixa etária aí, tá? Tira o óvulo, congela. Depois, quando ela resolve, mesmo que ela tá lá depois de 40 anos, aí ela resolve fazer a fertilização in vitro, ou, né, aí ela resolve, então, gerar aquele óvulo. Também pode. E pelo menos quando ela retirou o óvulo dela, ela estava mais jovenzinha. Beleza, vamos lá, então, o superpoder de Wolverine. O que o Wolverine ele tem aí, tá? Do superpoder, tá? Dele. Ele tem uma alta capacidade de regeneração, né? Tecnicamente. O personagem aí, Wolverine lá do X-Men, ele tem uma alta capacidade de regeneração. Zé, por que ele tem uma alta capacidade de regeneração? E por que alguns animais na escala zoológica, idem, também apresentam essa alta capacidade de regeneração? Porque eles têm uma capacidade muito grande, tá? De mitose, que é a divisão celular. Ah, Zé, então a mitose, divisão celular, então deixa eu entender, Zé. Essa mitose aí, ela tem algumas fases? Tem. É quando uma célula consegue se duplicar, tá? Essa duplicação celular também ela pode ser considerada um tipo de regeneração. Então, nós temos o período que antecede essa duplicação celular. A gente vai ver esse período aí, tá? Que antecede o ciclo da divisão celular. Nós vamos chamar esse período aí do período de intérfase, tá? E aqui nós vamos ter aqui as fases que ocorrem essa divisão celular. Então, na verdade, a mitose, ela tem 4 etapas. Então, se você pega uma célula da tua pele, por exemplo, e a partir da célula da tua pele, o que pode acontecer? Você pode originar uma nova célula idêntica àquela. Ah, como que eu posso originar uma nova célula idêntica àquela? Através do processo, tá? Mitótico. Nossa, através da mitose eu posso regenerar? Pode, todos nós temos essa capacidade, né? Tanto que, muitas vezes, quando nós ferimos alguns tecidos, esses tecidos têm essa capacidade de regeneração. E a capacidade de regeneração, ela vem, então, através da mitose. Então, nós vamos ver como é que se dá a divisão celular e como é que dá essas etapas. A gente vai falar mais rapidamente que isso aqui é uma matéria também que a gente vai ver um ano que vem muito detalhadamente. Então, a gente vai entender o que é intérfase, o que é esse intervalo de paradinha, tá? Para começar, um intervalo que a gente chama de G1, tá?
O que acontece em G1? G1 não é lá da Globo, site de notícias da Globo, mas a gente vai ver aqui que é a fase onde ocorre o período da duplicação, tá, do celular. Nós vamos ver essa fase aqui de G0, que é legal também, tá? A duplicação do DNA, melhor dizendo, tá? E a célula vai ganhar aqui volume, então você vai ter aqui uma produção maior de RNA, de ribossomos. Se ela está ganhando volume, ela ganha proteína. Se ela ganha proteína, ela está em estado de crescimento. E você vai ter o estado de pausa do ciclo celular, que é o estado que a gente chama de estado G0. O que é esse estado G0? Tá? Esse estado G0, algumas células do nosso corpo, nós temos esse estado G0, que são células que apresentam alto grau de diferenciação celular. Após a mitose, ela cresceu e se diferenciou. E muitas vezes, quando estão no estado G0, Zé, pode acontecer algum evento, ela pode voltar ao estado G1, pode voltar a iniciar o processo de ciclo celular, divisão celular? Pode, tá? Mas, às vezes, quando ela está em alto grau de diferenciação celular mesmo, ela não volta mais no estágio G1, que é o que acontece com o tecido nervoso e o tecido muscular. Você já viu quando você faz um ferimento mais fundo que atinge o músculo, o tecido muscular, pelo menos, pode ser até na sua pele, tá? Quando atinge o músculo, o que acontece? O tecido muscular está em G0. São células com alta capacidade, tá, de diferenciação celular. Atingir o máximo possível de especialização, de diferenciação. Essas células não têm a capacidade mais, tá, de se dividir por mitose. Então ela perdeu a capacidade de dividir por mitose, Zé? Perdeu. Como é que eu sei que isso é verdade? Eu sei que isso é verdade porque vai ter regeneração naquele tecido? Vai ter regeneração naquele tecido. Só com um problema. Qual tipo de regeneração que nós vamos ter nesse tecido aqui, Zé? Você vai ver que vai formar um tecido diferente, onde você cortou mais fundo, diferente daquele tecido original, que é o tecido da epiderme. Qual que é esse tecido que formou aqui, que preencheu aquela vaga que lesionou? É um tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido conjuntivo, ele preenche uma área lesionada do tecido muscular, porque o tecido muscular, ele está em alto grau de diferenciação celular e não tem capacidade de se dividir mais por mitose. Nossa, Zé, que legal, entendi. Por isso, então, que eu tenho dois tecidos diferentes, quando eu olho, eu vejo. Eu vejo o quê? Eu vejo a cicatriz. A cicatriz significa que o local da lesão foi preenchida por um tecido diferente do muscular. Aí forma cicatriz, tá? Então, você vê claramente os dois tecidos diferentes. Outra coisa legal também é que o sistema nervoso nosso, o cérebro, que é repleto de neurônios, é repleto de gliócitos, células glia, etc. tal, também as células no cérebro, elas estão em condição G0, tá? Ou seja, assim como o tecido muscular, elas perderam a capacidade de divisão celular. Então deixa eu entender duas coisas importantes, Zé. Se elas estão em estágio G0, Zé, elas não se regeneram mais? Não, tá? Elas não têm mais capacidade de regeneração, porque elas são altamente diferenciadas. Então, outra coisa, Zé, que eu quero entender, se elas apresentam alto grau de diferenciação, deixa eu entender outra coisinha aqui. Se eu tiver alguma lesão nessa região do cérebro, não tem como eu restaurar essa área lesionada? Não tem como, naturalmente, você restaurar essa área lesionada. Zé, por isso que as pessoas que às vezes têm algum ferimento, né, algum acidente que sofreu, bateu com a cabeça, ou até mesmo a pessoa tem algum tipo de AVC, e esse AVC sangrou, e às vezes o coágulo acabou que deixando alguma sequela em determinadas áreas do cérebro. Zé, por isso que a pessoa fica com sequela permanente? Exatamente. A pessoa fica sequelada porque as células dela não conseguem mais realizar mitose, tá? Esse é um problema que você tem aí tem pessoas que ficam até mesmo o resto da vida, né, de cama, tá? Não tem como fazer mais nada, tal, vai perdendo os movimentos, né? Ela perde movimento. Se você tem uma lesão desse lado aqui, que é o lado esquerdo, tá? A metade direita do teu corpo, 90% da metade direita do teu corpo não funciona. Se a lesão for do lado direito, 90% do lado esquerdo do seu corpo não funciona. Então, células nervosas não se regeneram. Daí tem outro problema.
usuários de drogas. Por que a gente fala? Indivíduo que é usuário de drogas a gente vai falar mais para frente, e tem um problema. A maior parte das drogas, elas provocam neurodegeneração. Aí, quando elas provocam neurodegeneração, não tem como você repor aquilo que você perdeu de tecido nervoso. Se não tem como você repor, então, cada vez mais o indivíduo que é usuário de drogas, ele vai perdendo a capacidade intelectual, tá? Em outras palavras, ele vai ficando com uma deficiência intelectual maior, tá? Então, isso é irrecuperável. Não dá para você falar assim, com o passar dos anos, eu vou voltar a melhorar, vou voltar ao normal. Não vai, não. Vai piorar cada vez mais. Vai ficar mais deficiente intelectualmente, tá? E, Zé, tem alguma coisa que a gente pode fazer para essas áreas lesionadas, etc. Tal? Coração, por exemplo, coração, tecido muscular, o indivíduo infartou, faltou oxigênio, tá? As células começaram a morrer e eu consegui recuperar aquele indivíduo, mas ele tem o coração dele parcialmente danificado. Tem alguma forma para eu estimular a divisão celular, tá, dessas células, né, no coração, dessas células na região encefálica? Bom, tem. Não com as suas próprias células, que eu digo daquele local, do coração. Então. Hoje em dia eles usam trabalhos com células tronco, tá? Retiradas do cordão umbilical de bebês. Células já diferenciadas, não são as células embrionárias. Células embrionárias, todos os testes feitos até hoje em países que permitem, né, você retirar células de embrião, aplicar para tentar ela se dividir mitoticamente e regenerar o tecido lesionado, células embrionárias já tem um problema. Qual que é o problema? Todos os trabalhos que nós temos, nenhum deu resultado no mundo todo, tá? Então, potencialmente, o que acontece com uma célula totipotente, que é a célula embrionária, retirada direto do embrião? Ela tem a capacidade de formar qualquer tipo de célula. Isso é uma verdade. Só que na prática, quando você faz estudos clínicos, você vê que ela não consegue regenerar, não consegue dividir por mitose, quando você aplica em um tecido já pronto. Mas é verdade que quando você pega as células que já sofreram por processo de diferenciação celular, aquelas células do bebê, por exemplo, do feto, você vai retirar as células do cordão umbilical do feto, já são células diferenciadas, mas que ainda apresentam uma alta capacidade de diferenciação celular. São as células que a gente chama de células pluripotentes. Essas células, se você aplicar, pelo menos existem trabalhos clínicos nesse sentido, se você aplicar essas células na região encefálica do bebê, na região encefálica da pessoa que sofreu, tá, alguma lesão no cérebro, essas células estimulam, sim, tá, a regeneração de novas células, a produção de novas células para repor aquelas perdidas. Então, é o tratamento que se faz com células tronco umbilicais, tá? Outra coisa, no coração, mesma coisa. Tem pessoas que teve a morte parcial de uma parte do coração, quando você aplica esse tipo de célula, tá, é possível, com a aplicação desse tipo de célula, você ter, então, a restauração daquele tecido lesionado, tá? Então, isso já é possível. A única coisa que não é possível ainda é a utilização com as células que são do embrião antes de começar a formar o feto. Pelo menos não que tem estudos na Coreia, na Inglaterra, onde a biossegurança permite, que no Brasil não é permitido, usar células embrionárias, né, pela legislação. Nos Estados Unidos, alguns estados têm uma série de restrição. Então, assim, até hoje é muito promissora, são muito promissoras as pesquisas, mas até hoje não se encontrou assim uma forma de você resolver essa parada. Então, olha só, e aqui também, na etapa S da síntese, S é de síntese, tá? O G aqui significa gap, intervalo 1, intervalo 0, gap em inglês é intervalo, que você sabe, e S é síntese aqui, onde você tem também aqui, ó, a duplicação do DNA. Então, G1 é antes da duplicação, e na síntese é o período que já ocorre o processo de duplicação. Então, G1 antes e S, você já tem a duplicação, preparando as células aí para distribuir os cromossomos. Lembrando vocês que, quando nós falamos em ciclo celular, divisão celular, nós vamos ter aqui a mitose, tá? E essa mitose é legal,
Por que, Zé? Por que ela é legal? Porque durante a mitose, nós temos algumas etapas. Nós temos a etapa que a gente chama de prófase, etapa 1 da mitose. Nós vamos ter a etapa que a gente chama de metáfase. A gente vai ter a etapa que a gente chama de anáfase. E a gente vai ter a etapa que a gente chama de telófase. Então, basicamente, até a etapa que forma, então, duas células idênticas à célula mãe, tá? Então, aqui, ó, só para você ter uma noção, complementar de uma forma bem simplesinha, aqui você tem os períodos de duração, que nós estamos trabalhando aqui com o ciclo celular, tá? Uma célula animal. Olha só o que acontece. Nessa etapa aqui, ó, que a gente chama aqui de etapa de síntese, que antecede aqui a duplicação, essa etapa aqui, ela dura em torno de 7 horas, tá? 7 horas para que ocorra, então, a produção do DNA. Depois aqui, ó, você vai entrar nessa segunda etapa, tá? Que é a etapa que a gente vai chamar de etapa G2, tá? E nessa etapa G2 é a que prepara para que ocorra, então, a duplicação do DNA e para que comece a etapa de divisão celular, que é a mitose. Depois que ela termina a divisão celular, primeiro ela pode iniciar aqui na etapa G0, depois, durante 5 horas, ela fica nessa etapa aqui, que é a etapa G1, tá? Que está preparando para a duplicação do DNA. Então, aqui, ó, você tem a quantidade de DNA por célula, tá? Então, durante a etapa G1, você mantém a mesma quantidade de DNA por célula. Durante a síntese, a etapa S, você tem a duplicação de DNA, tá? Então, aí começa a aparecer 2 bracinhos já no cromossomo. E aqui na fase G2, você mantém a mesma quantidade de DNA. E durante a mitose, como você vai produzir 2 células iguais às células-mãe, você tem, então, uma divisão, tá? Desse DNA cromossômico, aí ele passa a ter apenas um bracinho. Então, nós vamos ver aqui, ó, deixa eu ver se aqui tem alguma... Aqui é bem simplesinho, eu acho que não vai nem tratar... ele vai tratar assim, ó, e vai falar um pouquinho aqui de cada uma dessas etapas, tá? Então, você tem a primeira etapa, que é a prófase, segunda etapa, que é a metáfase, a terceira, que é a anáfase, e a quarta etapa, que é a telófase. Qual que é o princípio básico, então? Você sai de uma célula diploide e após a divisão celular, você vai formar aqui, ó, 2 células haploides, tá? Então, após a divisão, Zé, eu vou formar 2 células haploides? Exatamente. Aí você tem aqui, ó, 2 células idênticas após a divisão celular. Só que nesse período aqui, você teve essas subetapas, ó, prófase, tá? Metáfase, anáfase e telófase. Olha o que está acontecendo aqui na prófase, ó. Aqui no início, ó, você tem um monte de cromatina em condensação, tá vendo? Aí o que vai acontecer? Você está tendo essas cromatinas em condensação, logo em seguida, você lembra que a membrana que está aqui no núcleo, ela é conhecida como carioteca, né? Então você vai ter aqui, ó, a desintegração dessa membrana, a desintegração da carioteca, que é a membrana que delimita o núcleo. E aí, durante o período da divisão celular, você tem, então, tá, a liberação já dos cromossomos duplicados na região aqui, ó, interna. Nossa, Zé, então aqui eu tenho, então, a duplicação, tá, desses cromossomos. Sim, você vai ter a duplicação dos cromossomos. E aqui, claramente, você vai vendo aqui, ó, o desaparecimento aqui da carioteca, ó. Aqui você tinha carioteca ainda. Aqui a carioteca, ela vai desaparecendo, tá? Assim como o nucleolo. Por quê? Quem que vai ficar dentro da célula aqui, Zé? Dentro da célula, você vai ter apenas
tá? Os cromossomos, basicamente, dispersos no citosol da célula. E aqui você tem outro detalhe legal também, ó, que numa célula normal, ó, aqui você tem os centríolos, né? Esses centríolos, eles fazem parte dos centrossomos da célula e eles estão relacionados à divisão celular. Você vai ver o que ele vai fazer com os cromossomos aqui, ó. Então, durante esse período de mitose, durante a prófase, esses centríolos aqui, ó, são dois pares que você tem, cada par migra para um lado da célula aqui, ó. Aí fica assim, ó. O centrossomo, que é o centro da divisão, tá vendo? Ele vai indo para um par distinto da célula. E aqui, ó, sem a carioteca e sem o nucleolo, olha o que começa a acontecer aqui, ó. Esse centríolo aqui, ó, ele está ligado a uma espécie de filamentos que nós temos aqui. E esses filamentos aqui, eles são importantes porque são eles que passam pela metade do cromossomo, e a metade do cromossomo aqui ele é chamado de centrômero, tá? Ele vai aqui, vai cordinha, vai laçar a metade e vai o que, Zé? Vai puxar, tá? Vai puxar. Então tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá na metade, tá ligado ao centrômero. Aí você vai ter o que, Zé? Centrômero é aquela bolinha que une os dois bracinhos do cromossomo, que a gente viu na aula passada. Aí acontece o seguinte, ó. Eles vão puxando aqui, ó. E os cromossomos ficam todos. Aqui você tem um indivíduo com 4 cromossomos, tá? Você vai ver aqui o indivíduo aqui, ó, com todos os cromossomos no centro da célula. Nossa, que legal, Zé. Todos ficam no centro. Fica no local que a gente chama de placa equatorial da célula. Então, quando isso está acontecendo aqui, todos os cromossomos estão no centro, na placa equatorial, nós chamamos aqui esse estado aqui, ó, tá? De metáfase. É exatamente nesse estado aqui de metáfase que você consegue enxergar normalmente o cariótipo do indivíduo, ou seja, dá para você ver na lâmina quantos cromossomos que o indivíduo apresenta. Então, aqui puxou para o centro da célula os 4 cromossomos, tá? Então, isso chama-se metáfase. Aí, Zé, o que vai acontecer aqui na anáfase? Na anáfase, olha o que acontece. Você vai ter aqui, ó, a separação das cromátides irmãs. Lembra que cada cromossomo desse aqui, ó, é formado por 2 cromátides, ó. Aqui você tem um bracinho e aqui você tem outro bracinho do cromossomo. O que acontece aqui, ó? Eles vão se dividir, eles vão se separar, tá? Então, com essa separação aqui, ó, você vai ter as cromátides irmãs indo para um lado da célula e outras cromátides irmãs indo para o outro lado da célula. Mas quem que está puxando, Zé? Ó, esses filamentos que estavam ligados ao centrômero. Ah, mas elas vão perder o centrômero? Não, cada uma, você tem a duplicação do centrômero e depois, em seguida, você tem a separação. Cada uma recebe o centrômero do mesmo jeito, tá? Então, cada bracinho dela vai para um lado da célula. Até chegar aqui nesse ponto, a gente vai chamar de telófase. Ô Zé, o que é telófase? Ó, agora você tem os cromossomos puxados, ó, 2 parezinhos aqui, 2 pares aqui, para os lados da célula. Agora você vai ter, ó, a divisão do citoplasma celular, Zé. Então, nessa divisão do citoplasma celular, o que vai acontecer? Quando você tem essa divisão aqui da célula, nós chamamos esse processo de citocinese, tá? Aí você vai ter a divisão da célula original em 2 células parecidas com as células-mãe. E nessas células-mãe aqui, ó, vai voltar a aparecer novamente a membrana da carioteca, e aqui dentro do núcleo, você vai ter também o núcleo do núcleo, que é o nucleolo. O nucleolo vai ser novamente reorganizado. Então, qual que é a função básica da mitose? Eu sair de uma célula haploide e produzir 2 células, aliás, eu sair de uma célula diploide e produzir 2 células idênticas diploide. Ou ainda, eu sair de uma célula 2N e produzir 2 células 2N. Ou ainda, eu sair de uma célula N, que é o gameta, por exemplo, e duplicar esse gameta, produzir 2 células N. E durante essa formação aqui, ó, nós temos esse processo que é conhecido como citocinese, tá? Onde você tem aqui as fibras do fuso
estrangulando e permitindo a divisão da célula quando você está na última fase, que é a telófase. Tá, é bem facinho isso aqui. O ano que vem a gente vai estudar bastante sobre isso, tá? Sobre a mitose. Tem algumas diferenças em relação à célula vegetal, tá? Que a gente vai ver que a célula vegetal, no momento aqui da divisão, ela tem aqui uma vesícula, tá? Ela não vai acontecer por estrangulamento, como acontece na célula animal. A gente lembra que a célula vegetal, ela tem uma proteção externa, tá? Que é a parede celular, que aqui dá para você ver que está em verdinho. Então, tem aquelas etapas, tem a intérfase, o período de preparação, prófase, metáfase, anáfase, telófase, tem, até formar as células filhas, tem, só que não tem o estrangulamento da membrana plasmática. Aqui você vai ter, aqui, na verdade, ó, você vai ter aqui um outro detalhe. Que detalhe que vai ser esse? Nesse detalhe específico aqui, ó, você vai ter aqui, ó, a formação dessa vesícula aqui, e essa vesícula aqui, ela vai permitir a separação em duas células, tá? Durante o processo da citocinese. Então, Zé, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber basicamente que o processo da mitose, ele acontece, tá? A partir da duplicação celular. E essa duplicação celular, ela acontece a partir de 4 etapas: prófase, metáfase e anáfase e telófase. E eu tenho que saber também as etapas antes da duplicação. Eu tenho que saber que tem etapa, tá? G1, S e G2, que é o período que a gente chama também de intérfase. Aqui ele vai falar um pouquinho também sobre os procarióticos. Então, o processo de divisão das células das bactérias, por exemplo, que são procarióticos, já é uma divisão mais simples. Você tem esse processo que a gente chama de bipartição ou cisparidade, tá? Em que ocorre com os indivíduos lá do domínio, né? Que a gente chama de domínio procária. Nesses indivíduos do domínio procária, eu tenho os indivíduos do domínio bactéria, do domínio arqueia. Então, como eles não têm membrana citoplasmática, você tem a divisão, tá? Direta já, e o citocromo deles também aqui, ó, é um filamento circular, um citocromo mais simples. Você vai ter a divisão dessas células e a duplicação. Só para você ter uma noção, cada célula que tem a capacidade de divisão mitótica, ela consegue se duplicar, tá? Em apenas, ela vai realizar esse processo de duplicação em apenas 20 minutos, no caso da bactéria. Então, uma bactéria gera 2 bactérias por mitose. Aí, meu caro, nós vamos ter outro tipo de divisão celular, que é a divisão celular das células germinativas. Nesse caso, nós vamos ter a divisão celular focada na formação, tá, dos espermatozoides e dos gametas. Aí nós vamos ter o processo que nós chamamos de meiose. Qual que é a diferença de mitose para meiose, Zé? Quando eu falo em mitose, eu tenho um indivíduo, por exemplo, 2N, aí depois da duplicação, ele vai produzir 2 indivíduos iguais à célula-mãe, que é 2N. Quando eu falo em meiose, mitose é aquilo que nós chamamos de divisão equacional. Então, se eu tenho aqui uma divisão equacional, está aumentando, tá? Equacional, aumenta e mantém a ploidia. Agora, quando a gente fala em meiose, vai ter uma diferença que a gente vai ver na próxima aula, para a gente terminar esse caderno aqui, que a meiose é uma divisão reducional. O que é uma divisão reducional, Zé? Que reduz. Então, se eu tenho, por exemplo, um indivíduo 2N, eu vou formar 4 indivíduos N, haploide, com a metade do número dos cromossomos. Como é que isso acontece? Por exemplo, lá no ovário da menina, ela tem lá as ovogônias, que são 2N, tá? Depois da divisão meiótica, essas ovogônias vão formar aqui 4 células, 3 que não têm função de viabilidade, não vão ser fecundadas, e uma única, que é o ovócito, tá? Que vai ser fecundado, e quando ele é fecundado pelo espermatozoide, vai formar, então, tá? O zigoto, ou o ovo, após a fecundação. Então, a mulher, para cada uma célula diploide, após a meiose, ela produz uma célula haploide viável e 3 inviáveis, tá? Mas produz um total de 4, que a gente chama de
um ovócito e 3 corpúsculos polares. Já o homem é um pouquinho diferente. O homem tem as espermatogônias, que são diploides, então tem uma célula diploide. Quando essa célula diploide passa por todo esse processo de divisão celular, por todo esse processo de meiose, ela vai produzir 4 espermatozoides haploides, N. Então, sofreu divisão reducional. Na próxima aula, semana que vem, a gente vai ver que aí nós vamos ter a meiose 1 e a meiose 2. Só que aqui ele nem vai falar, aqui ele vai ser bem sucinto, tá? Ele vai falar aqui de uma forma bem simples já, para te mostrar, ó, que durante a meiose, eu vou até terminar aqui já, porque aqui ele já termina aqui de uma forma sucinta, vamos terminar junto aqui, para não complicar muito a cabeça de vocês, né? Vamos deixar de uma forma mais simples. Então, ó, eu tenho uma célula diploide, ela se reduz, tá? Passa pela meiose 1 e pela meiose 2. Então, a princípio, a meiose 1, você não vai esquecer, você vai colocar na sua apostila aí, ó, uma divisão reducional. Vai formar 2 células N, que é a metade do número de cromossomos, tá? Já a meiose 2, a gente chama de divisão equacional. Ela lembra muito o que acontece com a mitose. Olha o que acontece. Eu tenho uma célula N, ela vai produzir 2 células N aqui, ó. Então, ela vai multiplicar N, vai formar a célula N e N. Ó, aqui mesma coisa. Essa célula aqui, que reduziu, ela vai formar 2 células N. Então, ao término do processo meiótico, você vai ter, então, uma divisão reducional. Lembra do espermatozoide. Ele começou aqui com um espermatócito, tá? Com as espermatogônias aqui, que eram diploides, e no final formaram 4 espermatozoides, para cada um diploide formou 4 espermatozoides haploides. Por quê? Porque eles passaram por meiose 1 e meiose 2. Zé, onde ocorre meiose no nosso corpo? Apenas nas estruturas sexuais, tá? No testículo do homem e no ovário da mulher. O restante do nosso corpo, tudo ele é comandado por mitose e não por meiose. Beleza? Então aqui, ó, acho que a gente vai terminar, não sei se tem mais alguma coisa aqui ainda nesse caderno. Ah, vai falar sim. Vai falar um pouquinho dos tipos de meiose 1, meiose 2, as formas que aparecem aqui, os cromossomos. Vamos deixar então, porque já está acabando a aula. A gente vai parar aqui. Na próxima aula, eu dou sequência aqui para a gente ver o que é o leptótimo, zigótimo, paquítomo, tá? Diplótimo, diacenese. A gente vai ver isso aqui na próxima aula. Só lembrando vocês, não se esqueçam, ficou então estabelecido que a nossa prova é para segunda-feira, não é isso? Segunda-feira, às 14h. Vocês já ficam de prontidão já, tá? Ah, Zé, eu quero entrar um pouquinho mais cedo. É bom que entre mais cedo mesmo. Pode entrar mais cedo, fique de prontidão, para a gente começar a prova logo aí, tá? Que for possível. Entra mais cedo, né, Zé? Quanto mais tempo de nabo, melhor, né? É mais adrenalina, né, meu cara? Quanto mais adrenalina, mais legal, né? Mais legal fica. Beleza, então aí vocês têm agora o intervalinho de vocês aí, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês, vai dar ainda mais uns 4 minutinhos, beleza?